Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o primeiro domingo depois de Pentecostes. Será o domingo anterior foi o domingo de Pentecostes e ontem foi o último dia da Páscoa. Então, é um novo ciclo, vamos dizer, do ano litúrgico que começamos hoje. Não? Tempo durante o ano que vai se estender até o primeiro domingo de Advento, que inicia um novo ano litúrgico. Já estamos como no meio do ano litúrgico. Os paramentos, hoje como é uma festa, mas normalmente os paramentos são de cor verde. Então a festa de hoje é como o resumo de todas as festas. Uma festa da Santíssima Trindade. É o grande mistério que excede a nossa capacidade, o nosso modo de entender, de penetrar. Por isso, São Paulo, quão incompreensíveis são os pensamentos de Deus, quão impenetráveis. Deus é um Deus só e trino em pessoas. Um só Deus, um só batismo. Não tem vários deuses, como pretendem hoje dizer, não? E comparar, não? Comparar a Deus único, verdadeiro, com os falsos, como fazem nessas reuniões de Assis, não? Colocar em pé de igualdade a Deus unitrino com deuses que são homens, né? Homens mortais que já morreram. Então, a verdade é uma, a igreja é uma. Então, esse grande mistério é a vida de Deus, Deus vivo. Terrível é cair nas mãos de Deus vivo, diz a Escritura. Um vivo, Deus vivo, e essa vida é essa relação das pessoas. Deus Pai, girando, Deus Filho, e desse amor do Pai com o Filho, procede a terceira pessoa. Essa vida em Deus, que para nós é incompreensível, essa vida será nossa felicidade no céu. Ver isso, não? Na fé, vemos na fé, mas no céu será essa nossa felicidade. Compartilhar essa vida interior, vamos dizer assim, de Deus no céu. Aqui temos uma participação dessa vida, pela graça que nós recebemos no nosso batismo. É o germe, não? Já recebemos, a graça é a participação da vida divina em nossa alma. Um grande dom, não? Graça, pode ser uma graça, porque é dado gratuitamente.
Então, já somos, desde o dia de nosso batismo, somos templos do Espírito Santo, templos da Santíssima Trindade, porque onde está o Espírito Santo, está também o Filho, o Pai e o Filho. Sempre estão juntos, as pessoas. Temos a Deus conosco e às vezes nós esquecemos. Estamos em estado de graça, então Deus mora em nós, Deus está em nós. O Evangelho então diz: todo o poder, diz o Senhor, me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. O reinado de Cristo, não? Ele é rei, ele é o dono de toda a criação. Por ele foi criado tudo. Para ele, assim diz na missa, não? Per Cristo, com Cristo. Tudo foi por ele e para ele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ensinar a fé e depois batizar. Por isso que a criança tem um padrinho, não? Ou uma madrinha, para depois instruí-lo, se carregar de que seja instruído na fé. O ofício do padrinho é isso, não? Se não ele pode instruí-lo por si mesmo, pelo menos que cuide, que seja instruído nos rudimentos da fé. O mesmo padrinho deve estar instruído, não? Então, ide e batizai a todos os povos, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei. O Senhor estabeleceu uma igreja, ele então recomendou, deu essa missão de ensinar, santificar, que é o caminho que conduz ao céu. Essa é a nossa finalidade principal, é isso, não? Alcançar nosso fim, que é Deus. Deus é o céu. Eu tenho um céu, dentro de mim, está o céu também, por participação. Mas sou feito por Deus, saí das mãos de Deus e devo voltar para Ele. Infelizes aqueles que perdem seu fim, para sempre, são os condenados, os réprobos. Perderam o alvo, o fim, para o qual foram criados por sua própria culpa. Tiveram as graças e não quiseram aproveitar-se delas. Se condenaram por sua própria culpa. Então, o batismo é o primeiro sacramento. Então, vamos falar um pouco sobre os sacramentos. Então, o sacramento é um sinal sensível. Por exemplo, no batismo é a água, o sinal sensível, que podemos ver. No crisma é o santo crisma, o óleo. Na confissão são as palavras que pronunciamos. Um penitente. Então é um sinal sensível, que produz em nós a graça. Sacramento significa coisa sagrada, coisa santa, mas que tem por efeito produzir a graça. Porque também tem outras coisas santas que não são sacramentos, não? Por exemplo, os objetos que são abençoados, não? São coisas santas, cruzes, medalhas, mas não são sacramentos. Não? Porque o sacramento é uma coisa santa, mas que tem o efeito de produzir a graça em nós. Não?
esse sinal. A água, qual é a propriedade da água? A propriedade da água é lavar, purificar. Qual vai ser o efeito no batismo? Purificar a alma do pecado original. Então, e tem missa sensível, não? Um sinal sensível, tem duas coisas, não? O que se chama matéria e forma. A matéria, então, é coisa sensível. E a forma são as palavras que vão a produzir o efeito da graça. Por exemplo, o padre, quando batiza, então, a matéria é a água e a forma são as palavras: eu te batizo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Matéria e forma, e aí fica santificado. Então, foram instituídos por Nosso Senhor. Ele foi que instituiu os sacramentos, né, como meios, né, como a palavra diz, não? Para santificar-nos, né, meios de nossa santificação, para alcançar a vida eterna. Então, o efeito do batismo é apagar em nós todo o pecado. Todo o pecado. Né? Quando um adulto é batizado, ele não tem necessidade de confessar antes, não. Porque para receber qualquer outro sacramento, é necessário primeiro estar batizado, antes que tudo. Não? Uma pessoa que se confessa deve estar batizado. Mas um adulto que vai ser batizado não tem necessidade de confessar. Mas sim deve ter arrependimento, não? Dos pecados cometidos. Não? E ele, no momento do batismo, não só vai ser perdoado, apagada a mancha do pecado original, mas também todos os pecados atuais, ou seja, todos os pecados que ele tiver. Não? Será apagado tudo. Se ele morrer nesse instante, não? Ele entraria diretamente no céu. Uma grande graça, o batismo. Não? Então, o batismo nos faz filhos de Deus, membros da igreja. Já desse momento, somos membros da igreja. Qual é a necessidade do batismo? O batismo é absolutamente necessário para a salvação. Aquele que crer no Senhor e for batizado, ele será salvo. O que não crer, será condenado. É necessário para a nossa salvação. É necessário para receber, como eu já disse, os outros sacramentos. Porque ele é a porta. O batismo é a porta para receber os outros sacramentos. E porque é necessário que Nosso Senhor quis que toda pessoa, em caso de necessidade, possa administrar esse sacramento. Quando não tem um padre perto, uma criança está em perigo de morte, então aí é necessário, qualquer pessoa pode batizar, mas deve saber como fazê-lo. E também a matéria, como eu disse, a água é muito simples, pode se encontrar em qualquer lugar, a água. E então, quais são a fórmula para batizar uma criança? Então, você pega a água, toma a água e infunde na cabeça, derrama na cabeça, pronunciando primeiro o nome da criança. José, José, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O nome da pessoa, José, e derramando água na cabeça, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem essa não? Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Já está batizado. Então, e a pessoa mais digna que estiver presente, não? Se tem um homem, pois um homem. Se tem uma criança, um jovem, um adulto, o adulto, assim, a pessoa mais digna que encontra. Antigamente, nos hospitais,
tinha religiosas, não? Freiras, agora um dia, que tiraram as religiosas, porque elas estavam instruídas para isso, não? Para em caso de emergência, batizar. E aí também casos duvidosos, não? Se a pessoa está viva ou morta nos hospitais, não? Aborto, não sei. Então, aí se diz sob condição, não? Se põe um nome à criança, não? Se põe um nome da pessoa, né? Se és capaz, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não? Se és capaz. Se está viva, não? Então, o que é necessário é que pode ser feito por qualquer pessoa em caso de necessidade. Também tem o batismo, aqueles adultos que não receberam e desejam recebê-lo, não? Chamado o batismo de desejo. Daqueles que morrem também, morrem por uma causa de Cristo, não? Pela religião católica, não são batizados, eles morrem e o batismo chamado de sangue. Então, observemos então as consequências desta necessidade absoluta do batismo. A obrigação que têm os pais de velar para que seus filhos não fiquem muito tempo sem ser batizados. Quanto mais rápido, melhor. Batizá-los quanto antes. Né? Obrigação para todos os adultos pagãos também de recebê-lo dignamente, sem adultos, não? Quer dizer, que não tem fé, mas podem ser batizados, não? E eles devem, se é um protestante, não sei, budista, ou etc., não? Tem que jurar, ou seja, renunciar à sua religião e se converter, não? E pedir o batismo, não? Obrigação também para todos os fiéis, em geral, de saber batizar em caso de necessidade, não? Como já disse, não? Quais são os efeitos do batismo? Então, apagar o pecado original e todos os pecados atuais da alma. Também tira das crianças, não? Escravos do demônio, não? São escravos do demônio e vão discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Também o batismo vai colocar em nossa alma o germe da vida divina, a semente da vida divina, que é a fé. É a primeira pergunta que faz o sacerdote, não? Que pedes? A fé. E que te dá a fé? A vida eterna. A semente da fé e todas as virtudes cristãs, não? Fé, esperança, caridade, virtudes infusas, não? Quais são as obrigações que nos faz o batismo, não? Então Deus nos dá, então, sua amizade, nos adota como seus filhos, nos restitui nosso direito do céu. Tínhamos perdido o céu por causa do pecado e nos restitui o céu, com todas as graças necessárias para chegar a Ele. Temos todas as graças, né, necessárias. Né? Recebemos o batismo, temos essas graças. Mas também nos comprometemos com as promessas solenes, nas promessas do batismo. Renunciamos a Satanás, nosso inimigo principal, não? A todas suas sugestões, suas tentações, as suas máximas, suas pompas, suas vaidades do mundo, todo seu modo de falar. Devemos evitar palavras, né, vulgares, não? A todas suas obras, não? Renunciamos às obras de Satanás, que é o pecado. Então devemos renovar, não? Renovar cada semana, cada domingo, essas promessas, lembrar-nos, né? Se o Filho de Deus recebeu uma grande graça
tenho as graças necessárias para a minha salvação, quero aproveitar-me delas, vou renovar minhas promessas de batismo. Não? Basta dizer, não? Eu renuncio a Satanás, suas pompas e suas obras. Esse é um credo, não? Já renovamos as nossas promessas. Então, nos apegar a Deus pela fé, né? Unir-nos a Deus pela fé, servi-lo com fidelidade, observando seus preceitos, tudo o que Ele mandou. Por isso aqui, não? O Evangelho disse, ensinar-lhes a observar tudo o que vos mandei. Devemos também imitar nosso Senhor e trabalhar de reproduzir em nós sua imagem. Nosso grau de santificação, de santidade, será de acordo com nosso grau de imitação de Cristo. Deus é o caminho, Ele mesmo ensinou como devemos proceder, como devemos fazer com relação ao próximo, com nós mesmos, com relação a Deus. Nós devemos instruir-nos para isso, porque Deus, na hora de nossa morte, vai pedir-nos contas. Então, conclusão, nós devemos a Deus um grande reconhecimento e amor pelo benefício de nosso batismo. Ele não fez isso a outra nação, como disse o Salmo. Confete taliter omni natione. Uma graça infinita. Nós somos cristãos, eu sou cristão, agradecer a Deus de uma tal honra. Ser filhos de Deus, membros da igreja, da verdadeira igreja. Ter nascido numa família cristã católica. Então, lembremos-nos com frequência das nossas promessas de nosso batismo. Renovemos-las com frequência, cada domingo, e esforcemos-nos por viver sempre mais junto de Deus, imitando Deus. Ave Maria Puríssima, sem pecados concebido. Pai, Filho e Santo. Amém.